Ezequiel, capítulo 48. São estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, Vietlon, até a entrada de Amate, até Azarenon, o limite norte de Damasco até junto de Amate, desde o lado leste até o oeste, Dan terá uma porção. Limitando-se com Dan, desde o lado leste até o lado oeste, Aser terá uma porção. Limitando-se com Aser, desde o lado leste até o lado oeste, Naftali terá uma porção. Limitando-se com Naftali, desde o lado leste até o lado oeste, Manassés terá uma porção. Limitando-se com Manassés, desde o lado leste até o lado oeste, Efraim terá uma porção. Limitando-se com Efraim, desde o lado leste até o lado oeste, Ruben terá uma porção. Limitando-se com Ruben, desde o lado leste até o lado oeste, Judá terá uma porção. Limitando-se com Judá, desde o lado leste até o lado oeste, ficará a região sagrada que vocês devem separar. Terá 12,5 km de largura e o mesmo comprimento que o das outras porções, desde o lado leste até o lado oeste, o santuário estará no meio dela. A região que vocês devem separar ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta região sagrada será dos sacerdotes. Terá, ao norte, 12,5 km, a oeste, 5 km de largura, a leste, 5 km de largura e ao sul, 12,5 km de comprimento, o santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não se desviaram como fizeram os levitas, quando os filhos de Israel se desviaram. Será uma região especial dentro da região sagrada, um lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os levitas terão uma área de 12,5 km de comprimento por 5 km de largura, paralela à porção dos sacerdotes. Seu comprimento total será de 12,5 km, e a largura será de 5 km. Não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa área. A melhor parte da terra não pode ser transferida a outros, porque é santa para o Senhor. A área que restar, de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento, será para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores, a cidade ficará no meio. Estas serão as suas dimensões: o lado norte, de 2.250 metros, o lado sul, de 2.250 metros, o lado leste, de 2.250 metros, e o lado oeste, de 2.250 metros. Os arredores da cidade serão, ao norte, de 125 metros, ao sul, de 125 metros, a leste, de 125 metros, e a oeste, de 125 metros. Quanto à área restante, paralela à região sagrada, será de 5 km para o leste e de 5 km para o oeste, e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Essa parte será cultivada pelos trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região sagrada terá 12,5 km de cada lado, formando um quadrado, e incluirá a propriedade da cidade. O que restar de ambos os lados da região sagrada e da propriedade da cidade será do príncipe. Aquilo que se estende dos 12,5 km em direção do leste e também dos 12,5 km em direção oeste, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. A área que pertence aos levitas e a cidade estará no meio daquilo que pertence ao príncipe. A área entre o território de Judá e o território de Benjamim será do príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde o lado leste até o lado oeste, Benjamim terá uma porção. Limitando-se com Benjamim,
desde o lado leste até o lado oeste, Simeão terá uma porção. Limitando-se com Simeão, desde o lado leste até o lado oeste, Issacar terá uma porção. Limitando-se com Issacar, desde o lado leste até o lado oeste, Zebulon terá uma porção. Limitando-se com Zebulon, desde o lado leste até o lado oeste, Gade terá uma porção. Limitando-se com o território de Gade, ao sul, o limite será desde Tamar até as águas de Meribacades, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês repartirão como herança para as tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. São estas as saídas da cidade do lado norte, que mede 2.250 metros. 3 portões, o portão de Ruben, o de Judá e o de Levi, sendo que os portões da cidade terão os nomes das tribos de Israel. Do lado leste, 2.250 metros e 3 portões, a saber, o portão de José, o de Benjamim e o de Dan. Do lado sul, 2.250 metros e 3 portões, o portão de Simeão, o de Issacar e o de Zebulon. Do lado oeste, 2.250 metros e os seus 3 portões, o portão de Gade, o de Asser e o de Naftali. O contorno será de 9 quilômetros. E o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali.